Bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Fala galera, mais um episódio do Love the Problem, hoje com um cara super especial. Não sei se vocês sabem disso, mas hoje a gente tá com um dos caras que é o pai dessa bagaça aqui, é o pai do Love the Problem. Senhor Fernando, um querido, um ex-K21 aqui, já tá com a gente, amigo há muito tempo. E não tá aqui à toa, um dos caras que, além de pai do Love the Problem, um dos produteiros mais faca na caveira orientado a resultado que eu conheço. Bem-vindo, Fernando. Muito bom ter você por aqui. Poxa, obrigado, CFC, pela introdução. Cara, eu tô muito feliz de estar aqui. É o que você falou, né? Eu me sinto entre amigos aqui. É isso, assim, eu tô muito feliz. Obrigado pela introdução, né? O produteiro mais faca na caveira e tal. Fico lisonjeada. E, cara, é sempre muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite, aí tô muito contente. Muito bom. E, gente, o motivo aqui de eu ter chamado o Fernando, estamos gravando esse episódio aqui, é muito ligado ao tal da IA generativa, e Fernando tem um histórico muito legal da empresa que ele está trabalhando hoje. O Fernando está no iFood, deixar ele falar um pouquinho mais sobre ele aqui, sobre o contexto dele, mas acho que o episódio de hoje, a ideia do episódio de hoje, é muito a gente trocar ideia sobre esse mundo de produtos, sobre esse mundo de soluções que a gente acaba trabalhando no mundo de produtos, e usos, aprendizados, erros, resultados desse uso de IA dentro dos produtos, principalmente IA generativa, com quem faz, né? O Fernando hoje lidera na área de produtos. Eu não vou falar não, Fernando, você conta o que você faz no iFood, vai, por favor, eu não vou te falar por você. Boa, vou explicar aqui rapidinho. Eu tô aqui no iFood na área de que a gente chama de local commerce, e aí explicando um pouco, né, por que local commerce, né, por que a gente fala que a gente é um e-commerce hiperlocal, que a gente entrega coisas num raio muito pequeno, então ao contrário de outros grandes marketplaces aí, Amazon, Mercado Livre, a gente não entrega produtos, a gente entrega majoritariamente comida e mercado, farmácia, esse tipo de coisa. Então a gente é um hiperlocal, e essa área, ela olha para toda a jornada basicamente toda a jornada do cliente ponta a ponta, e eu estou especificamente olhando mais a parte de pós-pedido. Então depois que um pedido entrou, depois que você, cliente, escolheu lá o prato de comida e colocou no carrinho e fechou, aí começa a atuação mais forte aqui do meu time. Então a gente acompanha, a gente tem uma plataforma de order hoje de pedido, que está com outro time, mas toda a experiência de atuação do pedido, então aquela telinha que tem experiência que tem o mapinha, até a operação disso, quando vai ter algum problema, atendimento, falar com o restaurante, falar com o iFood, qualquer coisa dessa tá com o meu time. Então eu olho basicamente mais forte a jornada do pós-pedido ali, é o que a gente chama de operações aqui dentro do iFood. Ou seja, só para não perder a piada aqui, você fez o pedido, tá com problema, é contigo de alguma forma, é isso mesmo? Dá para dizer isso? Exatamente. Então assim, provavelmente se você tiver algum problema com o seu pedido, provavelmente não, quase 100% de certeza, você vai passar por uma experiência construída pelo meu time. Então qualquer feedback, qualquer coisa, é super, hiper, mega bem-vindo aí, podem me mandar. Eu tô com medo de falar isso, mas a gente vai botar o LinkedIn do Fernando no episódio, já sabe com quem reclamar. Não faz isso não, pelo amor de Deus, gente. Sacanagem, mas vocês não vão precisar porque funciona bem ali, a experiência é muito boa. Mas é um time grande, né, Fernando? Você tem uma série de produteiras trabalhando contigo, times e tudo. E, cara, é muito core, né, pro sucesso do iFood como um todo, do serviço como um todo. Porque é exatamente o momento... Não é pra ter atrito, mas se tem, cara, é a hora de resolver rápido, né? Fazer o uau no cliente, né? Exato, né? Ninguém espera ter um problema no pedido, mas quando tem, e é aquilo, né, CFC, assim, a gente tem um contact rate baixo hoje, mas a gente tem muitos pedidos, né? Então, já falando um pouco aqui, a gente alcançou, por exemplo, foi bastante comentado nas redes sociais, a gente, agora em agosto, fechou um mês com 100 milhões de pedidos. Então, foi a primeira vez na história do iFood que a gente teve 100 milhões de pedidos em um único mês. Então, mesmo quando eu falo de um contact rate baixo, né, sei lá, 1%, 2%, cara, eu tô falando de muitos pedidos, infelizmente, muitos pedidos que deram errado também. E aí, quando essas coisas acontecem, o que a gente tem que fazer é dar a melhor experiência pro cliente resolver o problema dele, e o restaurante também, e a pessoa entregadora. Mas, de qualquer forma, para mim isso é muito relevante, porque não tem como a gente atingir uma marca, por exemplo, de 100 milhões de pedidos, se a gente não dá experiência pro cara voltar, porque na primeira vez que ele tiver uma experiência ruim, ele vai falar, puta, não vou pedir no iFood porque a experiência tá ruim. Então, nossa responsabilidade
responsabilidade é muito grande, porque quando dá problema a gente tem que resolver rápido e dar uma experiência muito boa pro cliente para que ele volte a comprar com a gente aqui e ter outras experiências maravilhosas. Mesmo que seja muito raro dar problema, problemas acontecem, né? E aí, né? E é isso, né, meu amigo? Com 100 milhões de pedidos, você pode ter o menor contact rate do mundo, mas vai ter uma pessoa que tá fazendo a entrega que sofreu um acidente, infelizmente, vai ter alguém que esqueceu, pediu, mas acabou a bateria do telefone. Cara, vai ter, né? Não tem jeito. Tem muitas variáveis, tem muitas variáveis. E eu, assim, antes de entrar no iFood, né, eu sempre, minha carreira, acho que quem me conhece sabe, eu trabalhei muito em fintech, ramo financeiros e tudo mais, né? Então trabalhei já em banco, fintech e tudo mais, e eu nunca tinha trabalhado com marketplace, né? E quando eu fui vir no iFood, eu falei, cara, sei lá, o que pode dar errado? Rapaz, vou falar pra você, CFC, muita coisa pode dar errado, mas felizmente não dá. Então assim, galera que comprou no iFood pode ficar tranquilo, que não dá problema, mas quando der, você vai ter todo o suporte e a gente vai resolver o problema o mais rápido possível. Mas esse é o tamanho da responsabilidade, tá, CFC? Não, e maravilhoso porque, assim, o tema principal aqui que a gente quer trazer, e eu acho que esse é um bom contexto, né? Quando você fala desse tamanho, desse nível de operação, num nível de excelência, que se errar também aí dentro das experiências, das jornadas que vocês tocam, vai errar em escala também, porque, né, é isso. E muito tem se falado hoje de que, principalmente quando você fala de atendimento, a IA, mas principalmente IA generativa, é a próxima bala de prata, certo? É aquela coisa assim de, tipo, tenho certeza que vocês, que eu sei que usaram bastante, que usam bastante solução, que estudam bastante solução, acabaram esbarrando também com várias dessas buzzwords ou essas coisas que tem. Mas vamos começar do começo. Queria, assim, como é que foi pra você? IA, eu sei que é uma coisa que vocês já usam há muito tempo, mas IA generativa é um negócio que virou buzz há 2 anos pra cá. Vamos só pra botar todo mundo na mesma página, Fê? Queria te abusar aqui um pouquinho. Fala um pouquinho pra galera, explica um pouquinho pra galera sobre esse mundo da IA generativa, o que de fato vocês já usavam, o que de fato foi novo. Dá um overview pra galera que tá chegando agora aí nesse mundo. Boa. A inteligência artificial, né, assim como você disse, existe há bastante tempo, né? Então, quando a gente vê a generativa AI, ela vem muito dos LLMs, que a gente fala, né, que é os Learning Language Models, né, vou gastar meu inglês aqui, desculpa falar errado, mas assim, é um pouco isso, que é os modelos de linguagem, né, de aprendizado de linguagem. Então, a gente começa a mudar um pouco a forma como a gente se consegue entender a linguagem e gerar a linguagem. Então, acho que esse é o principal ponto de Generative AI. Acho que o primeiro ponto que eu vejo do Generative AI, quando a Generative AI chegou, e aí muito no formato ali do chat GPT, né, para todo mundo, o que veio na cabeça de todo mundo é, cara, tem um chat que eu posso perguntar o que eu quiser e ele vai responder qualquer coisa, ele é muito inteligente. E aí, assim, entre aspas, né, lógico que é uma inteligência artificial e que teve uma porrada de dados, então acho que já vem isso. Quando você fala de machine learning, quando você fala de inteligência artificial, você está falando de modelos de aprendizado de máquina que precisam de muitos dados para aprender e ficar bom. E aí foi o que o chat GPT fez. Então ele tem muito dado, foi imputado muito aprendizado nele, só que para mim o grande pulo do gato não é ter esse tipo de modelo que aprende, né? Que isso a gente já conhece há bastante tempo, assim como o mundo, né? Até porque, vamos combinar, né? Por exemplo, no próprio iFood, você falou do seu passado no mundo financeiro aqui. Cara, modelo de fraude usa... Já existe há muito tempo. Coisas de IA ou machine learning ou modelos assim, tem, porra, desde que mundo é mundo. 1900 e vovó era novinha. E assim, quem trabalhou com atendimento, né? Eu trabalhei em várias empresas com atendimento. Os chatbots, né, os modelos de linguagem natural, os NLPs e tal, não deixavam também de ser inteligência artificial ali, aprendizado de máquina por trás. Porém, é isso, a gente nunca teve tanta facilidade em treinar esses modelos com linguagem. Acho que esse é o principal ponto. Então, acho que para mim é isso que vem de novo. E aqui no iFood, a gente tem um time de data science muito forte. Então, assim, de verdade, assim, não é puxando a sardinha, mas a gente tem um dos times de data science mais forte que eu conheci. E eu já trabalhei com outros times de data science, mas esse é realmente bem forte. E então a gente já tem modelos próprios para muita coisa. A gente já vinha evoluindo modelos de inteligência artificial próprios para muita coisa. E aí, acho que o grande ponto legal aqui do iFood é que quando surgiu a Generative AI, a gente foi na onda dos early adopters, assim. Então a gente tem acesso às APIs, por exemplo, da OpenAI, do Gemini e de outros, desde que surgiu. Então o iFood já foi atrás, já tem acesso. Então, assim, a gente tem acesso a essa tecnologia. E seria correto dizer que vocês testaram muito, aí vou pegar bem lá do produteiro, bem upstream da coisa mesmo, bem assim, tipo,
MVPzão. Claro. Como é que é? Vocês testam muito? Continuam testando nesse mundo novo? Porque agora você já tem bastante coisa em produção até, né? Mas acho que era legal, assim, até para os produteiros e produteiras que nos ouvem aqui, tipo, ver o que é de fato ser um teste, né? Acho que vale o exemplo aqui, porque tem muita gente aí que testar em produção já, e não é isso. Como é que vocês fazem um pouquinho, exploram esse mundo? A gente tem uma plataforma de Generative AI, em que a gente tem as APIs lá, todos os modelos principais da Google, da Microsoft e outros disponíveis. E a gente primeiro entende, acho que o primeiro ponto, assim, parece básico, né? Assim, vou pro lado clichê, é entender qual o problema. Então, qual o problema que eu tô querendo resolver, né? Faz sentido eu ter uma Generative AI, né, um modelo de linguagem para resolver esse problema? Acho que é a primeira pergunta que me vem à cabeça. Então, quando você tem um problema bem estabelecido, uma dor bem estabelecida que você quer resolver, aí faz todo sentido talvez você usar uma tecnologia Generative AI para testar se resolve o problema. E aí a gente vai fazendo vários testes, em ambientes de sandbox, enfim, até chegar nos testes de produção, mas aquele teste para pouca base, para 1% da base. A gente sempre tem também uma coisa que a gente libera primeiro para os food lovers, então tem muito teste que a gente libera primeiro internamente para as pessoas que trabalham no iFood testar e tudo mais. A gente recebe muito feedback, acompanha números e tudo mais, e aí a gente vai escalando isso progressivamente caso faça sentido, né? Mas a primeira coisa é qual é o nome do programa, né? Do Love the Problem. Qual o problema que você quer resolver? Faz sentido você usar esse tipo de tecnologia para resolver esse problema? Acho que é o principal ponto aqui. Cara, e assim, maravilhoso você ter trazido isso. Que bom, porque o que tá acontecendo, né, no mercado? Junto com toda a propaganda, com toda a buzzword, vem junto as disfunções, né, que nascem com isso. O que tem hoje de área de marketing, de área comercial, de área de TI, claro, colocando que o produto tem que ter AI, porque senão ele não é sexy, porque senão ele não é um bom produto, a ponto, cara, de ter empresas grandes aqui de tecnologia. Obviamente a gente fala do pecado, não precisa falar do pecador, mas colocando meta de ter feature com AI. E aí é a corrida do ouro, certo? Porque assim, eu preciso ter, isso vai ter bônus, tem uma cenourinha balançando ali, e aí bora desenvolver alguma coisa com AI, mas sem esse match, certo? Qual é o problema que eu tô resolvendo de fato? É a feature pela feature? É o AI pelo AI? Não faz o menor sentido. Eu acho que é isso. Eu acho que tem algumas coisas que vai gerar isso, né? Então, e o que a gente como produto tem que fugir é dessa cilada, né? Então, eu acho que tem uma pressão da empresa, de algumas empresas, né? Não consigo dizer. No iFood não funciona assim, mas algumas empresas eu acredito que tem essa pressão para usar tecnologia, e acho que vai a gente como área de produto entender melhor ali, qual o problema que a gente quer resolver, onde eu realmente, será que eu consigo usar inteligência artificial Generative AI aqui? Então, acho que, por exemplo, dando um exemplo de atendimento, né? Quando surgiu a Generative AI, o pessoal fala assim, cara, a primeira coisa que vem na cabeça, vou botar a Generative AI para falar com o cliente direto, assim, porque ela entende bem linguagem, se comunica bem, é um dos ganhos, né, da tecnologia. Só que, cara, que problema a Generative AI vai conseguir resolver pro seu cliente se você não tem uma camada de automação, se você não tem alguma coisa que realmente vai resolver o problema do cliente. Então, quando eu olho aqui para o iFood, acho que o que a gente fez de diferente, aí pensando já no user case que a gente fez aqui, que foi em atendimento, um dos user cases, né? Se você for conversar com outras pessoas do iFood, tem outros. A gente fugiu um pouco da contramão de ter aqueles chatbots que ficam falando com o cliente, de oi, qual é o seu problema? Digite 1 para pedido atrasado, digite 2 para... Pura em formato de chatbot, né? Parece aquelas coisas uma FAQ ou uma URA em formato de chatbot. E assim, gente, eu tô falando isso, mas eu já trabalhei, já fiz muito isso. Hoje eu consigo encontrar vocês que eu já fiz uns 2, 3 chatbots na vida desse jeito, tá? Por isso que você vai aprendendo e falando, cara, isso não tá legal, não. Por isso que as pessoas ganharam ascos de chatbots. Você vê como as pessoas, ninguém quer falar com chatbot, quero falar com atendimento humano, Então, o primeiro pulo do gato que a gente teve aqui... Você no telefone é aquele 9, né? 9. Eu quero falar com o humano logo. 9, 00 ou 9, né? E aí, as pessoas ficam... Parênteses, né? As pessoas fazendo subterfúgio, né? Não vamos colocar a opção falar com o atendente. Aí o cara digita, falar com o atendente. Então, assim, acho que o que a gente tentou fazer de diferente aqui, eu acho que isso que acho que é legal do iFood, a gente é muito focado no cliente e a gente é muito focado em que problema a gente tá resolvendo mesmo. Assim. E métrica, né? E muita métrica também. E métrica. Então, qual foi a sacada do time aqui? Eu falo time porque, gente, quando não é o Fernando fazendo, cara, tem um time muito bom de engenharia, de produto, de design, de data science, e a maior parte das ideias, quase todas, 99,9999 não vem de mim.
Então, só é o Fernando que tem as ideias, não é assim que funciona, né? Mas assim, então, a principal sacada que a gente teve aqui é como a gente tem um atendimento que resolve o problema do cliente. Então, primeira coisa não é vamos usar Generative AI, vamos usar inteligência artificial, vamos usar chatbot. Primeiro ponto é como a gente resolve o problema do cliente. Então, quando o pedido dele está atrasado, o que a gente tem que fazer para resolver o problema dele? E aí a gente automatiza isso. Aí a gente coloca uma experiência legal. Aí a gente coloca uma inteligência artificial. Então hoje, Generative AI, provavelmente quando você for falar com o atendimento do iFood, não vai ter uma Generative AI falando com você, CFC. O que vai ter é um atendimento muito bem feito, automatizado ou não, mas que tem modelos por trás, e inclusive usando Generative AI que auxiliam na resolução de problemas. Então eu vou ter modelo de Generative AI para tentar classificar o problema do cliente. Então se você falar que o seu pedido veio errado, talvez vai ter um modelo ali que vai entender, o que veio errado? É um item? São 2 itens? É um hambúrguer? É um ingrediente do hambúrguer que veio faltando? Então esse tipo de coisa. Uma análise de imagem. Então por muitos casos a gente pede para o cliente tirar foto, e aí a gente ajuda isso na análise de imagem. Então tem alguns modelos, inclusive usando Generative AI, que a gente consegue extrair o melhor potencial da tecnologia para resolver o problema do cliente. Então hoje, para você ter noção, CFC, eu tenho alguns atendimentos que são 100% automatizados aqui no iFood. Para o cliente não tem diferença, ele não vai sentir diferença. E o CSAT nosso, que é a nossa pesquisa de satisfação de atendimento, para o atendimento automatizado é maior às vezes do que atendimento humano. Sensacional. E aí você vai falar assim, o atendimento humano é ruim? Não, é porque o que vai para o atendimento humano realmente é as buchas. Então acaba sendo atendimentos mais complicados mesmo, e às vezes o tempo de atendimento acaba sendo um pouco mais alto. E consequentemente, imagino até o próprio atendente humano, ele tem que ter uma amplitude de... Uma skill que é diferente, certo? A gente não tá falando daquele... E aí vem meu outro lado aqui, como produto, que é como eu dou ferramentas cada vez mais automatizadas e melhor para essa pessoa também que tá atendendo. Então assim, a pessoa cada vez tem que ser mais especializada, cada vez tem que ter ferramentas melhores, porque os casos que vão para ele são casos mais cascudos. Mas hoje eu consigo, com a inteligência artificial, né, ou com atendimento automatizado, eu consigo ter atendimento mais rápido, resolver mais rápido. Acho que esse é o ponto, não é atender da primeira resposta. Eu trabalhei com atendimento. Qual é o tempo de primeira resposta? Não é o tempo. Gente, quando eu falo de iFood, eu tô falando de entregar a maior parte dos nossos pedidos em 30 minutos. Perfeito. Não basta eu dar o primeiro tempo de atendimento mais rápido, eu tenho que resolver o problema rápido. Então, se eu consigo ser rápido e resolver o problema, perfeito, não importa se o cliente está falando com o humano, com o robô, eu resolvi o problema dele de forma rápida. Então, para mim, o drive é muito esse, assim. E foi isso que fez a gente não tomar decisões ruins às vezes. Mas, confesso que às vezes a gente toma decisões ruins e tem que voltar atrás, e tem cabeçada, tá? Perfeito. Não é o mundo de Sofia, não é perfeito aqui, não. Eu queria só reforçar algumas coisas aqui antes, assim, muito legais que você falou, indo ainda no caminho dos sucessos que vocês têm tido, né? E de aprendizados até para esse mundo todo de produtos. Primeiro, você já falou aqui, muito legal, aliás, Fernando como liderança aqui, vê essa evolução do Fê, já trazendo o time, né? Time como um todo aqui para representar, mas que para mim era isso que eu queria destacar. Não vem de uma única disciplina, certo? Vem de um esforço conjunto, jogando de fato juntos, porque senão, quando vem de uma disciplina, e a buzzword aqui, ela acaba se repetindo. Eu tenho que usar a GenAI. Pra quê? Não sei, mas bota aí, vambora, aqui a gente vai usar. Eu acho que é usar... Não, é usar como mais um item no cinturão de ferramentas para criar uma jornada melhor, mais automatizada, mais fluida. Eu acho que é isso. Automatizada é só um como de ser fluido. É só ser mais rápido. Como eu consigo resolver mais rápido. E que talvez o Fernando ou alguém do time de produteiros do Fernando não vá saber qual é o jeito mais rápido ou melhor de tornar mais fluido. Cara, tem que jogar junto com as skills técnicas, com data science, com a galera de desenvolvimento, engenharia e tudo mais, pra gente entender qual é a melhor solução para cada uma desses múltiplos casos. Consegue imaginar, gente, aí a quantidade de... Se fosse uma árvore, haja ramo nessa árvore, certo? Para possíveis problemas e subjornadas que vão acontecer para um pedido dar problema. Então, muito legal essa coisa da multidisciplinaridade de fato, vocês estão vendo aqui, e orientada a número, porque aí não tem briga de um lado versus o outro, certo? Então, cara, o que a gente está fazendo? Deu certo, não deu certo? Provavelmente vocês jogaram muita coisa fora, eu vou perguntar também sobre isso já. Jogamos. Mas eu ainda queria explorar um pouquinho mais, assim, você falou do CSAT, que quem não conhece aí a métrica, dá um Google, fundamental para quando você está falando de atendimento, essa satisfação do cliente para aquela transação, vamos chamar assim, né, para aquele pedido. Mas eu queria entender um pouquinho mais, assim, resultados até num sentido mais amplo. Satisfação é um dos resultados, mas e aí? Dizem que IA é caro. Dizem que usar esses modelos é muito caro. Reduziu o custo para vocês no final? Não reduziu? Porque, inclusive, a pegada de mercado agora é muito essa, né? Tem várias pessoas já desistindo, já fazendo os primeiros movimentos de jogar fora, porque é o seguinte, prometeu-se o mundo, o troço é caro de implementar,
não é barato de você rodar modelos desse. Tô falando de custo de infra mesmo aqui. E aí? Esses custos financeiros, no financeiro no final do dia, tá bonito também pra vocês? Como é que estão essas coisas? Tá bonito. Deve ser. Lógico que a gente tem um motivador financeiro também de fazer isso, né? Que a gente tem que entregar resultado pra empresa. O que a gente tenta fazer é não entregar resultado em detrimento de cair o nível de serviço e a experiência. Então esse é o nosso cuidado, né? E aí já falando um pouco de como a gente trabalha. Então, dificilmente a gente vai ter uma meta de redução de custo e dane-se. A gente vai ter uma meta de redução de custo, a gente vai ter uma meta de experiência do cliente. CSAT é uma das métricas que a gente acompanha o SaaS também, então quem é desse ramo sabe. Então a gente acompanha se o cliente está feliz com a resolução, se foi resolvido e qual o esforço que ele teve para resolver o problema, né? Que é a métrica do SaaS que a gente acompanha também. Então a gente acompanha algumas métricas de satisfação, mas a gente acompanha a métrica de custo. Hoje, CFC, eu consigo dizer para você que a gente tem uma economia aí de cerca de 10 milhões por mês que a gente conseguiu com esse tipo de automação. Mas acho que um ponto importante é que, acho que um ponto relevante aqui pra gente falar é que não foi rápido, né? Acho que teve micro, e quando eu falo micro, é micro mesmo, micro iterações. A gente iterou muito mesmo, assim. De tudo que você imagina. Em cada passo, cada step, cada tipo de problema, texto, tom de voz, linguagem, experiência no canal. A gente foi fazendo micro iterações ao longo de muito tempo para chegar nesse resultado, em que a gente consegue ter uma redução de custo sem necessariamente ter um impacto na experiência, tá? Irado. Muito legal. 10 milhões por mês. São 10 milhões por mês, certo? Não estamos falando de qualquer número. Mas eu trouxe essa pergunta de maneira muito explícita, porque conversando até com alguns CFOs e tudo, e num cenário de redução de custo, né? De dólar alto, crise econômica e todas as coisas que andam pairando, digamos assim, como nuvens nas nossas cabeças, é interessante ver resultados concretos, assim, no bottom line de dinheiro, sem abrir mão da qualidade do atendimento. Acho que esse é qualidade. Mas pra mim é um resultado sustentável, certo? Porque ou qualquer outro não é sustentável no longo prazo. Não tem trade-off aí, viu, CFC, assim. E é difícil, tá? Assim, não é fácil a gente equilibrar esses dois pratinhos, mas pra gente o CSAT sempre foi, no nível de prioridade, sempre foi maior. Então, várias reuniões que a gente teve de, estamos rolando um teste AB para 5% da base, tá ótimo, a gente conseguiu automatizar boa parte do fluxo, mas o CSAT tá pior do que antes. Então, a gente não vai rolar o TAR até o CSAT tá melhor. Então, esse é nos exemplos. Então, assim, isso é uma decisão diária. Podemos dar um zoom in aqui de algumas coisas que vocês aprenderam, pivotaram e tal? Acho que é legal, assim. As pessoas aprendem com exemplos bons, mas principalmente com os exemplos ruins, né? Ou o exemplo, não foi ruim, mas exemplos, assim, de pivotagem, de coisas assim, de aprendizado. Cara, que a gente pivota tanto, o que a gente mais faz é pivotar, viu, CFC? E você que tá me ouvindo, que não vive num mundo orientado a produtos, já fica a dica. Vocês ouviram o que o Fernando acabou de falar? É isso, você trabalha de fato orientado a produtos e não maquiando o projeto como produto? É isso. Fica até às vezes difícil porque discutir talvez aqui que a gente vai discutir o que ele pivotou semana passada, certo? E tá tudo bem também. É isso. É uma vida comum. Vai ser muito, porque são micro iterações mesmo, então não são features de 2-3 meses a gente iterando, né? Mas a gente já testou muita coisa, assim, então até, por exemplo, utilização de botões. É mais rápido o cliente utilizar botões na hora dentro do atendimento, né, falando com o atendimento, ou é melhor ele digitar, ou é melhor os dois, o que é mais fácil? Então vamos colocar o botão, não vamos. A gente também testou algumas coisas, principalmente quando a gente fala de restaurantes, porque não é só cliente, né, tem a parte dos restaurantes também, a gente falava assim, será que a gente dá uma parte mais, a gente explica melhor pro restaurante o que tá acontecendo? Então a gente ia lá, explicava bonitinho, tá acontecendo isso, super transparente, integrado, com todas as informações atualizadas. Mas a gente começou a ver que o restaurante não tem esse tempo pra ler tudo isso, porque quando o pedido tá rolando no quente, sim, ele só quer resolver o problema dele. Então a gente falou, tá ruim. É que se você tem 30 minutos pra entregar, o restaurante tem 15 pra fazer, né? Então... eu falei assim, cara, então assim, não vamos ser educacional agora, não é nem educacional, porque a gente nem tava ensinando o restaurante, a gente tava só explicando pra ele o que aconteceu. Então assim, cara, vamos ser muito mais sucinto aqui e direto ao ponto, qual decisão que ele tem que tomar, o que a gente quer que ele escolha ou não, e qual a informação que a gente vai dar direto ao ponto. Então esse é um outro exemplo. Cara, tem vários exemplos. Outro exemplo é, por exemplo, a gente teve prompt de Generative AI, a gente itera o tempo todo, cara, modelo. Então a gente, por exemplo, no começo a gente usava Generative AI bastante para fazer classificação do problema. Agora a gente viu que só Generative AI não é suficiente, então a gente tem um modelo próprio junto com a Generative AI, que usa o melhor da Generative AI e esse modelo tá iterando o tempo todo. Enfim, várias situações assim, então são micro iterações mesmo dentro da jornada, não são grandes
grandes iterações, a gente tem grandes evoluções, mas a partir dessas micro-iterações. Né? E acho que esse era um pouco do ponto mesmo que eu queria trazer, vários exemplos bem legais aqui, porque é muito fácil para quem hoje está no mundo de projetos entender até que, vai ter pivotada, mas está pensando sempre muito grande, certo? Aquela coisa dos 2-3 meses, como você bem tocou aqui. Não, é outro ritmo, é outra velocidade, é outra agilidade de fato que está se falando aqui. É o que a gente está testando essa semana. O que a gente vai fazer de incremento, o que não significa que vocês não olham para a estratégia macro. Pelo contrário, vocês olham muito, mas, digamos assim, o viver do dia a dia não está nos grandes saltos, está nesses pequenos experimentos, né? Então é uma provocação bem legal, assim, de... E é um desafio que a gente tem, né? Porque meu papel aqui não é só desenvolver produto stack, assim, tamo aí, o robô tá aí, tá funcionando. Cara, como que eu escalo isso? Porque agora eu já tô falando de um volume alto, eu tô falando de escalar isso para outras unidades de negócio. Daqui a pouco eu não consigo ter, 10 squads para ficar fazendo 10 micro-iterações em robô. Se o produto já se provou, se o produto tem que escalar, a gente tem que pensar em plataforma também. Então eu tenho que pensar como que eu dou a possibilidade das BUs operarem seus próprios robôs, se faz sentido isso, até que ponto faz. Então a gente começa a pensar num produto mais escalável, mais plataforma, mas aí é um segundo step, depois que a proposta já tá super validada. Eu vi várias literaturas falando isso e eu concordo. Para mim, um produto, as melhores plataformas, elas surgem depois de serem ótimos produtos. Muito então, legal. Tem vários exemplos, né? A Amazon, por exemplo, antes de ela virar uma plataforma, ela era um produto muito bom, ela era um ótimo produto. Ela tinha um ótimo produto, ela falou, agora faz sentido eu virar uma plataforma. E aí ela foi e virou plataforma. Então, eu acredito muito nisso. Não adianta eu já pensar de largada que eu vou ter um produto, uma plataforma do zero, já vai sair escalando, arrebentando. Perfeito. Acho que tem que começar devagar. Fiquei pensando que a Amazon fez isso 2 vezes, né? Porque a Amazon em si, Marketplace, e o AWS é a mesma coisa, né? Porque, era um produto interninho ali, uma plataforma interna depois, e aí, cara, é só o que é hoje, o maior player de cloud do mundo. Não, e ela começou vendendo livros, aí agora depois expandiu. Então, assim, tem vários, do Amazon como exemplo, mas tem vários cases importantes de produto no mercado, de plataforma, que surgiu como um produto muito bom. Perfeito. E aí, veja, eu não tô falando produto bom, produto muito bom, produto ótimo, aí você começa a pensar em escalar, virar uma plataforma. Estamos falando da categoria NPS, altíssimo, exato, é outra pegada. Cara, você tem que estar muito bom, né? Você tem que estar muito bom para escalar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fernando, porque a gente falou um pouco desse contexto, eu vou entrar aqui num contexto de liderança, porque você está num contexto em que liderar produto, liderar essa jornada, essa subjornada do negócio do iFood, como produteiro, é difícil, porque é um cenário super, né, 100 milhões de atendimentos, bicho pega, tem muito dinheiro envolvido, porque qualquer erro tem custo alto, porque se você tiver que escalar humano, cara, não escala simplesmente, né? Com 100 milhões de pedidos. Por mais que seja poucos os pedidos, se você tiver 1% de pedido com problema, cara, um abraço. Você tá com gente demais humana tendo que atender. Como é liderar isso, assim? Como tem sido as experiências, os aprendizados? Porque, no final das contas, você tem que dar muita autonomia pra galera poder estar nesse ritmo de experimentação na ponta, certo? E tá todo mundo aprendendo, imagino, pra caramba, porque vocês estão botando tecnologia nova e com tecnologia nova vem aprendizado. Queria que você falasse um pouquinho com a galera e que práticas de liderança você tem usado no dia a dia, que coisas têm dado certo, coisas deram errado também, porque é raro você ter uma oportunidade de alguém que tá trabalhando nesse volume, né? Tem um monte de coisa que dá errado, CFC. Eu acho que assim... Isso é pegadinha, tá, gente? Não combinei com ele essa pergunta, não. Então, assim... tá quente aqui. Não, mas é legal. Assim, acho que é um disclaimer que eu sempre faço, e acho que quem me conhece... Eu não sou uma pessoa muito do LinkedIn, de produzir conteúdos, né? Mas o que eu sempre friso, assim, é que eu tenho muita sorte de ter um time muito bom comigo, assim, de verdade, assim. E aí, tô falando de todas as disciplinas, tá, gente? Meu time de produto, o time de engenharia do iFood é fenomenal. O time de data science, então, nem se fala. O time de design, cara, muito top. Então, assim, eu sei que... mas é que você trabalha no iFood, você tá puxando a sardinha, mas, cara, de verdade, quem me conhece sabe que eu realmente sou muito grato, porque eu acho que o nosso time é muito forte, é muito bom. Então, muitas das coisas que eu tô falando aqui pra vocês, eu aprendi com eles. Então, essa questão dos modelos, de Generative AI, eu aprendi muito com o time de data science, né? Eu aprendi muito com o meu time de produto que lida direto com essas automações, né? E meu time de engenharia e tudo mais. Então, esse primeiro disclaimer, assim, o Fer é um
pedacinho do todo, porque o todo é muito bom. O todo é muito bom mesmo. Então, esse é o primeiro disclaimer. E aí, como práticas de liderança, eu acho que é isso, assim, eu acho que eu gosto muito de... Já pegaram a primeira prática aí, né, galera? Você que tá ouvindo aí já pegou a primeira prática, né? É isso. Fazer-se uma parte do todo. E o Fernando acredita, tá? Eu trabalhei com o Fernando já antes aqui, ele foi consultor com a gente e o Fernando, de fato, vive isso. Não é boca pra fora, não. Então, muito legal. E aí, isso eu sou super tranquilo de falar, viu? Você quem me conhece, trabalhou comigo em outras empresas ou no iFood, sabe? Assim, cara, eu gosto muito de construir junto. Então, mesmo quando às vezes eu venho com problema pro time, falar, a gente precisa resolver esse problema, é um problema importante. Eu gosto muito da discussão. Então, vamos discutir junto aqui? Vamos fazer uma sessão de lousa branca aqui, vamos desenhar, vamos ver o que a gente consegue sair de hipótese. Então, assim, eu gosto muito. E aí, gente, aí é a minha visão. É a parte mais gostosa do trabalho de produto. É você olhar o problema, destrinchar número. Então, a gente faz isso o tempo todo com o meu time. Então, às vezes eu tô sentado com a galera, como que tá os números, galera? Vamos discutir junto? Mas isso aqui tá canibalizando a outra feature, porque a gente queria fazer uma coisa, agora a gente tá fazendo outra. Vou dar um exemplo. A gente tá testando algumas ferramentas de resolução de problema entre restaurante e cliente. Dar mais ferramentas pro restaurante conseguir atender melhor o cliente e o cliente conseguir se resolver com o restaurante, né? E às vezes a gente tá testando novas features, mas isso aqui tá pra um pouquinho da base e aí essas discussões são muito ricas, são muito gostosas. E a gente faz isso não só com o time de produto, com o time de engenharia, time de design e tudo junto. Então essa é a primeira prática. Ter esses momentos de discussão, vamos discutir o número, co-construção. Acho que é essa palavra, CFC, de co-construção. E tem alguns momentos que a gente tem uns momentos mais formais de check-in mesmo. Então eu gosto muito da prática do OKR, mas eu nem fico falando assim, vamos fazer OKR, assim, mas tem uma prática do OKR que eu gosto muito, que é o check-in. Então o check-in é uma coisa muito legal. Então o que eu implantei com o meu time e que a gente veio iterando também bastante é o check-in. Então a gente tem check-ins de tempos em tempos pra falar, como que estão os produtos, como que estão os resultados do produto, qual que é o próximo passo que a gente tem que dar com eles, quais números não estão tão bons que a gente precisa melhorar. E a gente foi construindo essas dinâmicas aos poucos. Assim, não foi simplesmente assim, vamos instaurar uma reunião aqui. Vamos instaurar o OKR, né? Cara, a gente não tinha. Aí eu sempre pedi muito feedback pro meu time. Então eu falo assim, time, como que tá? Tá legal a reunião? Tá fazendo sentido pra vocês? Fê, vários feedbacks que eu recebi. Fê, tá muitos assuntos na mesma agenda. Tá ficando muito denso. Vamos separar? Então a gente tem uma só com 2 produtos, depois com 2 produtos na outra semana. Aí a gente pivotou. Agora vamos ter uma por produto. Não, uma por produto também ficou demais, porque eu não consigo saber o que o produto do amiguinho tá fazendo e eu também gostaria de saber porque envolve minha... Então a gente foi iterando, fazendo iterações também até chegar nesse formato que a gente tá hoje, e eu já tô pensando com o time junto algumas mudanças pro próximo, porque já não tem algumas coisas já que mudou a estratégia e não tá funcionando muito bem. A gente tem que juntar alguns assuntos, a gente tem que conversar melhor, mais juntos, assim, sobre outros temas. Então, também é uma outra prática que eu tenho de ter esse momento também de mais formal, de falar assim, e aí? Vamos ou não vamos? Qual que é o próximo passo? Perfeito. Eu queria explorar uma coisa agora, só ainda nesse tema de liderança, que é um pouquinho de liderar pro lado, digamos assim, pares seus de liderança, pra cima, muitas vezes, executivas que você precisa também puxar um assunto. E por que eu tô te perguntando isso? Porque você tá numa área cross, né? Quando você fala do tipo de jornada que você cuida, cara, a BU de banking do iFood vai bater de alguma forma contigo, a BU de entrega vai bater com... Cara, todo mundo de alguma forma, do order lá, né? Não é de entrega, mas todo mundo de alguma forma intera com vocês. E eu imagino que nem sempre gerir, digamos assim, esses stakeholders, vou um pouquinho mais pro mundo PM clássico ali, o termo, seja fácil. Tem dicas aí também pra galera que tá ouvindo a gente? Eu acho que... Só pergunta fácil e não combinada, tá, gente? É isso. Não, mas é legal, tá legal. Assim, o que eu acho que ajuda é a gente ouvir de verdade. Então, o primeiro ponto que eu sempre falo, assim, vamos ouvir de verdade? Tipo assim, a galera tá trazendo um problema, não é porque tem alguma aflição ali. Pode ser que você não concorde que seja um problema que tenha que ser resolvido agora. Mas, cara, vamos ouvir, vamos entender qual que é o problema, o que tem que ser resolvido. Seja vindo de hierarquia, seja vindo do lado, seja vindo de outros times, de outras BUs. Cara, eles estão com uma dor, estão com um problema, vamos ver se é o momento de resolver esse problema ou se tem outras coisas mais prioritárias. Então, a gente fala não, sim, mas não é um não vamos fazer, aquele não reativo, não vamos fazer, não dá. É muito mais, cara, não dá pra fazer agora, não faz sentido, porque, olha, tem um outro problema que eu tô atacando que é muito mais complexo. Ou não, faz sentido, vamos, problemaço, concordo, bora pra cima. Então tem isso. E aí outra coisa que ajuda é que a gente tem os objetivos estratégicos da empresa, né, CFC? A gente tem uma organização e fala assim, o iFood tá querendo chegar naquele lugar. Se eu tenho alguma coisa saindo que vai pra contramão ou outro lado, eu não posso desviar o foco e falar assim, vou começar a resolver N problemas ao mesmo tempo, porque primeiro eu vou começar a resolver de forma não tão boa, vai ficar meio side quest que eu falo, uma side quest, tipo,
e não vai ter o resultado que a gente gostaria. Então, a gente tem que ter foco, mas acho que é bom ouvir também. Ter bons mecanismos que blindem a distração, né? Porque distração é do ser humano, né? Fácil. E aí eu acho que é um pouco do meu trabalho como liderança, né, CFC? Eu acho que eu trabalho também muito nisso eu falo de influência, né? De influência positiva, né, no fim do dia. Então, influência pra dentro, com o time ali, escutando, trabalhando junto, mas tem uma influência pra fora também que eu consigo como liderança exercer, que ajuda também a não sempre tudo ficar pingando no PM, no manager de engenharia, na pessoa de design. Agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo. Calmou, vamos sentar, vamos ver o que faz sentido. Então, eu já tenho um trabalho ali também que eu tento fazer. Nem sempre funciona 100%, já tô adiantando, mas que tem que ajudar. E quando vem as tretas, CFC, e vem, tá, gente? Não existe empresa perfeita. Quando vem as encrencas, que assim, ó, tem que fazer uma encrenca, surgiu do nada, né? Eu sento com o time, sou muito transparente, falo, galera, vem uma encrenca e nós somos as melhores pessoas na empresa pra resolver essa encrenca, por isso que a gente vai ter que resolver. Conto com vocês, vamos juntos, também não sei como resolver, vamos sentar aqui e decidir um plano. Então, eu tento ser muito transparente também com o time, então quem trabalha comigo sabe, assim, que eu sou transparentão, assim, eu falo real o que tá acontecendo. Assim, então... Perfeito. Cara, gente, dá vontade de ficar mais, né? Mas assim, queria agradecer, Fernando. Foi um episódio incrível. Acho que tá bem denso. Tem várias dicas importantes aqui de quem tá no front aí, batalhando no dia a dia, num produto, uma experiência muito legal, com números incríveis. Queria agradecer, dar seu recado final pra galera e, assim, super orgulhoso da liderança que você é e tá sendo hoje em dia. Queria agradecer demais o convite, CFC. Cara, eu tenho um carinho muito enorme pela K21, acho que o tanto que eu aprendi, né, dessa empresa, trabalhando aqui, não tem na história. Me deu muito do ferramental e do conhecimento e das experiências, né, que a gente viveu. Me deu muito arcabouço para eu conseguir ter esse tipo de trabalho que eu faço hoje, mas que ainda tem cara de verdade, assim, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa que eu tô aprendendo. Então, agradeço a oportunidade, é sempre muito bom estar aqui, gosto muito de vocês, do CFC, cara. Eu até que falei pra ele que tava com saudade, a gente só tomou um café, ele não vem mais aqui pro Brasil. E é isso, galera, contem comigo. E assim, eu sei que o CFC falou, mas eu tenho o LinkedIn, podem acessar meu LinkedIn. E de verdade, se vocês tiverem um problema no iFood, com o seu pedido, com a sua experiência, e não estiver legal, pode mandar pra mim. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, sobretudo no LinkedIn, mas eu respondo, eu tento sempre falar com todo mundo, e eu passo os feedbacks aqui dentro, a gente trata os problemas de forma séria aqui. Então, quando você vier com um problema, você pode ter certeza que a gente vai olhar, tá bom? Então, é isso. Viu? Quem se garante faz isso, galera. Porque é isso, né? Tipo, se não se garantisse, saia correndo, porque com o volume desse de atendimentos e pedidos, imagina. Mas é isso. Eu acho que tem muita encrenca ainda, mas se tem que resolver. Não tem jeito. Peito aberto, faz parte. Galera, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você tá ouvindo a gente. Prazerzaço estar aqui com vocês. E valeu. Um abraço. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.